Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os medos, as dúvidas que acontecem no pós-operatório. Bem-vindo ao seu canal Cirurgia Plástica com o Dr. Jacinto. Muito obrigado mais uma vez por você estar aí. Meu Deus do céu, minha cirurgia deu tudo errado, o que eu faço agora? Essa sensação que as pacientes têm é mais comum do que poderia ser. Eu vou explicar. Hoje em dia, a internet permite que nós observemos tudo sobre todos os assuntos com poucos cliques no celular. A maioria das pacientes que vai se operar procura ver antes cirurgias como as dela. Mas, como em tudo na vida, existe muita coisa boa na internet e existe também coisas terríveis que você não deve dar atenção. A maioria das pacientes se foca nesses casos ruins. Depois isso fica no inconsciente delas. Qualquer coisa que aconteça no pós-operatório, ela aciona aquela lembrança e vai dizer assim: meu Deus, aquilo tudo que eu vi vai acontecer comigo também. E não é nada disso. Já te explico. Doutor, eu estou com muita dor. Olha, o pós-operatório de quase todas as cirurgias que nós fazemos é praticamente indolor. Existe um incômodo que não há necessidade sequer de um analgésico simples. Mas nós temos que lembrar que as pessoas não são iguais. Cada uma tem uma característica. Existem pessoas, sim, mais sensíveis do que as outras. Essas sentem mais a cirurgia, essas se ressentem mais daquele trauma. Isso não tem nada de errado, nem quer dizer que a cirurgia esteja indo mal. Simplesmente elas são mais sensíveis, devem ser tratadas adequadamente, com um analgésico mais forte, mais frequente. E é só isso. Assimetrias. Normalmente, depois de uma cirurgia das mamas, seja lá redução ou aumento, as pacientes notam, depois do primeiro curativo, uma diferença de tamanho entre elas. Normalmente é o lado direito que está mais inchado, porque mesmo fazendo o repouso direitinho, é o braço que a gente mexe mais, o lado direito fica um pouco diferente do esquerdo. Seu cirurgião fez a cirurgia e estava vendo lá na hora como estava. Não vai deixar nada um diferente do outro. Esse inchaço é natural, vai desaparecer e tudo vai ficar bem. Não precisa se preocupar. Ainda falando de assimetria, uma pálpebra depois da cirurgia sempre é mais inchada que a outra. Uma é um pouco mais baixa que a outra. Depende de que lado a pessoa dorme, depende de como foi feita a cirurgia de um lado e de outro, um monte de coisa. E não quer dizer que as duas vão ficar diferentes. É só naquela fase inicial e você não precisa se preocupar, ok? Sangramento. Depois de uma cirurgia de abdômen, pode haver um pequeno sangramento aqui na área do umbigo, ou então nos cantinhos da cicatriz. Isso pode até manchar a própria cinta. E é natural que isso aconteça, não há nada de errado. Você só tem que se preocupar se esse sangramento aumentar e não parar. Sujar o curativo e parar não quer dizer absolutamente nada, não tem nada de errado com você, ok? Nas cirurgias do rosto, então, essa preocupação é dobrada, porque a gente está vendo o nosso rosto a toda hora. O rosto inchado impressiona um pouco, ainda mais quando tem equimoses, aqueles hematomas, as manchas roxas. Isso pode preocupar as pessoas. E essa sensação de preocupação pode ser agravado por assimetrias, um lado um pouco mais inchado do que o outro, como disse, as pálpebras um pouco diferentes, ou então a movimentação da boca que não está regular, que não está simétrica. Tudo isso vai passar. Tudo isso é natural de um pós-operatório de uma cirurgia grande como a cirurgia do rosto. Não há necessidade de você se preocupar com nada. Se você escolheu certo o seu cirurgião, ele sabe o que fez e isso tudo vai ficar muito bem. Combinado? Continuando a falar sobre coisas que podem parecer que estão dando errado e que na verdade não são nada, vamos lembrar a cirurgia do nariz. A cirurgia do nariz às vezes sangra um pouco, sem que isso signifique que você está perdendo o resultado do seu nariz ou que está alguma coisa errada. A cirurgia do nariz, às vezes você vê uma narina um pouco diferente da outra, mas é que um lado inchou mais que o outro, isso tudo vai voltar ao normal. A cirurgia do nariz, você pode ter uma sensibilidade maior nas cicatrizes, que são minúsculas, mas podem incomodar mais que uma grande cicatriz do abdômen. Por quê? Porque essa região é muito sensível, é muito inervada. Tudo isso é natural e não tem nada acontecendo de errado contigo. Por último, para exemplificar um outro motivo de preocupação das pacientes, é a simetria também numa cirurgia
de lipoaspiração. Após a cirurgia, vão haver áreas mais inchadas, outras que parecem mais retraídas. É que ali o cirurgião trabalhou mais, aqui na lateral a cânula bate mais na pele, fica mais inchado, e nada disso é um problema. Ele que estava fazendo a cirurgia viu que estava tudo certo na hora. Você vai passar por essa fase, pode passar com tranquilidade, porque no 6º mês em diante não existe mais nenhum problema no seu caso. Compreende? Inchaços, depressões, retrações na fase inicial são absolutamente normais, ok? Não se preocupe. Então, para terminar, eu quero te lembrar algo que eu já venho batendo nessa tecla há bastante tempo. Você precisa escolher corretamente o seu cirurgião. Um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É o mínimo que você pode fazer. Que tem uma boa indicação. Você já viu pacientes muito satisfeitas que foram operadas por ele. Se o seu relacionamento com ele é um relacionamento harmonioso, de confiança, você pode ir tranquila. Não vai existir problema. E ainda que existam problemas, ele vai estar lá pronto para resolver todos eles. Pode fazer a sua cirurgia com tranquilidade. Combinado? Muito bem. Era isso que eu tinha para hoje. Agradeço novamente você estar aí. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!